raça raiz Atlante e suas subraças. Bom, naquele conjunto de mapas, né, do Scott Elliott, ele apresenta mais quatro, né? Que o primeiro é cerca de 1 milhão de anos a 800 mil anos. O segundo é de 800 a 200 mil anos. O terceiro de 200 a 80 mil anos. E o último é de 80 a 9.564 anos, precisamente, né? Quando se destruiu, antes de Cristo, né? Quando se destruiu a Poseidônis, que foi a última reminiscência do continente da Atlântida, né? A gente apresenta esses mapas na sequência mais ampliados, né? Podia passar, Carlos. Bom, esse primeiro mapa, né, de cerca de 1 milhão de anos atrás, a 800 mil, né? A Atlântida se estendia a uns poucos graus a leste da Islândia, né? Até próximo de onde agora é o Rio de Janeiro. Então essa parte ocre, né, meio marrom, que dá para ver a extensão, né? Envolvendo o Texas. Aí é uma sobreposição que ele faz, né? Do mapa que ele. Meios, né, clarividentes ele obteve, né? Sobreposto com a atual formação do planeta, né? Envolvendo o Texas, o Golfo do México, Estados Unidos e o leste da América, do Labrador até a Irlanda, Escócia, enfim. Dá para você ter uma ideia de como era composta essa formação da Terra sobre o nível do mar, né? Segundo mapa já apresenta uma alteração, né? Já diferente da primeira, se aproximando mais do estágio atual, né? Configuração da Terra depois da primeira grande catástrofe há uns 800 mil anos. Grande parte do norte do continente submergiu e o resto se dividiu muito. O continente americano foi separado por um abismo do resto da Atlântida, que então ocupava a grande parte da bacia atlântica, desde uns 70 graus de latitude norte até uns poucos graus ao sul. Enfim, são detalhes que eu acho que o mapa fala por si, né? Poderíamos passar para o outro. Cerca de 200 mil a 80 mil anos atrás. Depois da segunda catástrofe, há uns 200 mil anos, que foi menor que a primeira, a Atlântida dividiu-se em uma ilha ao norte chamado Ruta e uma ilha ao sul chamado Dália. Separaram-se as futuras Américas do Norte e a do Sul. E Escandinávia se uniu à futura Europa, né? Aí o último mapa, que já se aproxima muito do nosso, né? Esses mapas são do Scott Elliott? Vocês observam que aí a Atlântida ela ficou circunscrita naquele local no Atlântico Norte, né? E depois da convulsão que ocorreu aos 76 mil anos, Daitya, né? Desapareceu quase inteiramente. Ruta se reduziu a comparativamente pequena ilha de Poseidones, no centro do Oceano Atlântico. De um modo geral, a superfície terrestre era, à época, como hoje em dia, embora as ilhas britânicas ainda estivessem unidas à Europa. Não existia o Mar Báltico e o deserto do Saara era um oceano. Bom, as raças, né, as sub-raças, elas se desenvolveram ao longo desse período, né, em diferentes locais, né. Acho que poderíamos passar. Bom, aí existem conjecturas, né,
que habita o imaginário. A gente não vai ter pretensão aqui de explorar aonde ficava a Atlântida, mas me parece que não é circunscrita ao Mediterrâneo, né? Acho que poderíamos passar. Tem umas figuras lindas, né? A liberdade poética não tem limites, né? Essa seria a cidade das Portas de Ouro, né? Conforme a descrição. A Platão, né? Aqui ela afundada, mas ainda habitada, né? Com as suas luzes. O próximo, aí apresenta várias figuras, se coloca no Google lá, localização da Atlântida, né? Por exemplo, se conjectura até que a última imagem aqui, à direita, no final, é a ilha de Santorini, né? Já se conjecturou até que Santorini seria a cidade das Portas Douradas, né? Mas ali houve realmente uma grande explosão, há 1800 anos antes de Cristo, né? Mas não me parece que seja Atlântida, né? Mas, de qualquer forma, pode ter, eu penso que alguns atlantes podem ter depois ido para lá, porque Sim, foi constatado que houve uma civilização. É a civilização minoica, né? Assim como Minoica, que era Creta, uma né? civilização muito avançada, né? Tinha uma Mas a excelente civilização, organização social. mas a civilização minoica é recente, né? É coisa de 4.000 anos antes de Cristo. Sim. Nós estamos falando aqui de uma datação muito mais antiga, né? Então eu vou ler e vocês vão fazendo os apartes e colocações ou perguntas, né? Com os elementos da sétima subraça lemuriana, o Manu da quarta raça raiz concebeu a quarta raça raiz Atlante, com todas as suas variações. Não há mais descendentes puros da primeira e segunda subraça, ou seja, Ramoaus e Tlavates, podendo ser identificado como parte de esqueletos como o homem de Furfus, que são os Romoais, e do homem de Cro-Magnon, que são os Tlavates. A quinta subraça, que são semitas originais, deram origem aos judeus puros e brancos, os cabilas da África do Norte, sendo que a sexta subraça, a acadiana, foi constituída pelos fenícios. A terceira subraça, tolteca, subsiste ainda nos índios americanos da região central e do sul, e nos Peles Vermelhos dos Estados Unidos e Canadá. A quarta subraça, os turânios, emigrou da Atlântida, dirigindo-se para o leste, passando pela Babilônia e seguindo o Rio Amarelo, chegando às planícies da China. A sétima, ou mongólica, se desenvolveu da quarta subraça, ou turaniana, nas planícies da China e gerou os chineses modernos, os malaios e japoneses, que são os últimos. Pode passar, Caio. Da quinta subraça semita original, o atual Manu, que para quem não sabe, todos sabem o que é o Manu? Seria bom, não custa nada falar, né? Toda raça raiz tem um ser responsável pelo desenvolvimento da raça, que é denominado Manu. Então, é o Manu da raça. Da nossa quinta raça, é o Vaisvavata, né? E ele deu origem à raça ariana, com as 7 subdivisões que até o momento se manifestaram, né? Se manifestaram 5, né? Então, nós temos uma correspondente dos Atlantes e os arianos, né?
a semita original originou a indo-egípcia, né? E assim sucessivamente, a cadiana, aí, a partir dessa semita original, foram os ários, iranianos, celtas, teutônicos, como nós já falamos. E depois, a sexta subraça ariana, né, é a austral-americana, e a sétima latino-americana. Que já tem uma coisa interessante, as subraças, elas não terminam necessariamente uma para iniciar a outra, elas coabitam, né? Então, por exemplo, a raça ariana já tem indivíduos da sexta subraça e sétima subraça coexistindo conosco aqui. Só que ela não se estabeleceu ainda como uma tendência civilizatória. Deu para entender? Ok? É importante observar que na doutrina secreta, e até quem tiver acesso ao livro Sistema Solar, do Powell, a interseção das novas raças se dão a partir da quinta subraça de cada raça, né? Bom, os hindus arianos, os antigos egípcios, são a primeira, né? Eu estou falando aqui da ariana, né? A segunda são os semitas arianos, sendo os árabes e os mouros, que é a segunda subraça. A terceira é a iraniana, com os antigos persas. A quarta, céltica, faziam parte os antigos gregos e romanos. Eu já falei isso, né? E pertence-lhe descendentes modernos da Itália, Grécia, França, Espanha, Portugal, Irlanda, Escócia e Bretanha, são os gauleses. A quinta, teutônica, são os escandinavos, holandeses, alemães e ingleses. Veja, essas subraças, elas coexistem, e mesmo aquelas que não foram manifestadas ainda, já tem elementos participantes aqui fomentando o germe, né? ou a semente dessa nova subraça, principalmente no Brasil, né? Não só no Brasil, mas no Brasil, na Oceania, na Califórnia, né? Já tem representantes dessa austral-americana, né? Assim como a latino-americana também. Podemos passar. Bom, aí vamos entrar na primeira subraça Romual, que aconteceu há de 4 a 5 milhões de anos atrás. Sanat Kumara deu início à quarta raça raiz e o Manu, que não é o Vaisvavata, é o Manu da quarta raça, né? Escolheu os lemurianos, fazendo com que os egos encarnassem nos corpos mais adequados. O Manu e seus discípulos também encarnaram para melhorar o tipo físico e impulsionar o desenvolvimento. Estabeleceram-se em uma colônia, hoje aproximadamente a Nigéria Ocidental, que era um promontório a nordeste da ilha continente, que durante gerações ficou isolada e foi crescendo até ter condições de receber novo impulso para a herança física e definida a raça, encarnando junto com os discípulos. Então, esse foi um período que, para fomentar o desenvolvimento, os próprios senhores, né, da hierarquia, eles vinham como dirigentes, né, reis, imperadores, no sentido de conduzir o seu rebanho, né? O corpo físico foi se aprimorando segundo os próprios corpos astrais e mentais. Ainda existia muito da Lemúria e da Atlântida. Era ainda habitada por enormes animais antediluvianos em pântanos e em ambiente úmido e insalubre, né? Os membros da raça tinham cor negra e grande estatura, de 3 metros, 3 metros e meio, o que foi diminuindo com os séculos, sendo que foram migrando para o extremo nordeste, Islândia, né? Localizada a Islândia,
atualmente, mudando gradualmente sua cor há 1 milhão de anos, em função até da adequação, em função da incidência de raios solares, né? Que se sabe que o pigmento ele vai se mudando para a proteção ou absorção do sol, né? Os Ramoaus não desenvolveram governo fixo e não superaram a sexta e a sétima subraças lemurianas, mas formaram o proto-homem que daria início aos Atlantes. Podemos passar. Segunda subraça, Tavaki. Surgiu em uma ilha situada a oeste da costa da Atlântida, estendendo-se gradualmente para o norte até a Groenlândia. Tinham cor vermelho-marrom e robustos, mas com menor estatura que os Romuaus, coisa de 2 metros, 2 metros e meio. Tribos governadas por chefes aclamados por qualidades de força estabeleceram considerável império que se estenderam em todas as direções. Uma mescla dessa raça e com a terceira, que foi a Tolteca, né, é a posterior, habitou as ilhas ocidentais que depois fizeram parte do continente americano. Também chegaram às costas do extremo sul, onde agora é o Rio de Janeiro. Viu, Alex? Aí dá a ideia da dimensão do continente da Atlântida. Era realmente muito grande, né? Não era circunscrito, nesse momento, a uma determinada ilha. Outros ocuparam as costas orientais da ilha escandinava, enquanto muitos outros chegaram à Índia, onde se mesclaram com os lemurianos indígenas e formaram a raça dravídica. No período posterior, ocuparam o sul da América do Sul, né, a Patagônia. Os Tlavlates cultuavam o Manu, reconhecendo um ser supremo cujo símbolo era o Sol, desenvolvendo o culto solar, construindo círculos de monolíticos eretos. Podemos avançar. A terceira subraça, a Tolteca, há 1 milhão de anos atrás. Aqui começa a ter um impulso significativo de cultura, né? Essa subraça surgiu na costa ocidental da Atlântida, estendendo-se por todo o continente e com cor marrom avermelhado, eram altos, com uma média de 2,5 metros, mas depois decresceram até a estatura comum de hoje, com traços, cujos traços eram retos e bem definidos. Regeu toda a Atlântida por milhares de anos com poder material. Inicialmente eram divididos em uma quantidade de pequenos reinos independentes, vivendo em guerras e depois unificado por um imperador. O segundo imperador foi o próprio Manu, que fundou a cidade das Portas de Ouro, a primeira de muitas outras cidades com o mesmo nome. Os toltecas constituíram para esse tempo a raça governante, submetendo o resto do mundo que governou a Atlântida por milhares de anos, cujo poder passava de pai para filho, sendo que os governantes atuavam em harmonia com a hierarquia oculta. Esse foi um momento de comunhão, né? Existia também, quer dizer, mesmo nas subraças, apogeus, né, de desenvolvimento e depois declínios, como se fosse um manvantara, né, e o pralaya de uma própria fases intermediárias da civilização, né, daquela subraça. Após 100 mil anos, iniciou-se a degeneração, quando os sacerdotes começaram a usar, porque a hierarquia oculta, ela fomenta e depois deixa os próprios integrantes, né, não digo a própria sorte, mas no sentido deles fazerem o desenvolvimento com as próprias iniciativas, né? E aí que começam os percalços, né? É isso que aconteceu. Iniciou-se a degeneração quando os sacerdotes começaram a usar
aqueles poderes que foram passados a eles, né, para fins egóicos, né, para exercício do poder, de concentração de riqueza, né, interrompendo a conexão com a hierarquia oculta. Esse é um prenúncio de que a destruição ela está iminente, né? É alguma coisa muito parecida com a nossa tecnologia atual, né? Onde nós já dominamos o DNA e outros que tais, né? E que uso legítimo e humanitário estamos fazendo disso, né? Bom, isto levou à destruição há 800 mil anos atrás, sendo ocorrida a primeira grande catástrofe, tendo o continente se desgarrado pela maré e desolados pântanos. A cidade das Portas de Ouro foi destruída, caindo a dinastia corrompida e alternando ondas civilizatórias. Depois, há 600 mil anos, ocorre a renovação pela reencarnação de um novo clã que restabelece o auge, povoando densamente o continente, migrando principalmente para o oeste, continente americano, e são as reminiscências dos maias, dos incas e índios americanos. Pode passar, Caio. Ainda os toltecas. Migrou também para o Egito, então era coberto pelas águas, como já foi comentado, né? No Egito, a loja oculta fundou há 200 mil anos a primeira dinastia divina e o império com a finalidade de criar o primeiro grande corpo de colonos, ocasião em que foram construídas as duas pirâmides de Gizé. Olha, você vê, há quanto tempo, né? Não se fala aqui, mas ultrapassa há 5 mil anos, né? No mínimo há 10 mil anos, em função da precessão dos equinócios, quando coincidia, aqui fala-se de duas pirâmides, mas as três, elas teriam sido alinhadas com... Tá bom, Solimeira, obrigado, né? Com o cinturão de Órion, né? Né, Zarifa? Zarifa? Sim, sim, é porque eu estava sem som. É isso Sim. mesmo, havia um alinhamento, né? E Mas interessante. esse último alinhamento não significa que O não anterior. teria sido há 12 mil anos, porque a precessão Sim, dos equinócios é 25.920 mil anos. anos. Pois é. E é interessante que está as salas de iniciação. E hoje os arqueólogos ficam sempre achando estranho que aquelas salas, enfim, que eles encontram, que não tenham múmias, porque eles achavam que eram tumbas, e na verdade eram espaços iniciáticos, né? Sim, é, Né? é verdade. Bom, aí houve a degeneração novamente, né, e a expansão pela magia negra, e ocorreu a segunda catástrofe, quando o continente se reduziu às duas ilhas de Ruta e Daitia. Durante 100 anos seguintes, a civilização floresceu novamente, cuja capital foi, uma vez mais, a cidade das Portas de Ouro, sendo que a nova dinastia tolteca assumiu o poder na ilha de Ruta e governou uma grande parte da ilha, quando novamente se degenerou e se regenerou diferentes vezes por meio de guerras. E aqui se fala do uso dos vimanas, que eram aeronaves que anulavam a gravidade, né? Eram máquinas de guerra. Isso está no Mahabharata, né? Está nos Vedas, né? Culminando com inundações e terremotos que destruíram Ruta e Daitia, só subsistindo Poseidones. Aí fica a ilha, né? Em 75 mil anos antes de Cristo. Os Himalaias se elevaram, submergiu a terra ao sul da Índia, o Egito foi inundado e só ficaram de pé as pirâmides. Aqui não fala nada
da construção que é anterior às pirâmides, que é a esfinge, né? Após a inundação, no Egito foi iniciada a terceira dinastia divina, quando foi construído o templo de Karnak, em Marrocos, e Argélia se tornaram ilhas banhadas pelo Mediterrâneo e o mar do Saara. O mar de Gobi, que isso já na Ásia, né, se tornou circular, que hoje é um deserto, né? Elevou-se a terra, que agora é a Sibéria, ficando separada do Oceano Ártico. Surgiu a Ásia Central e muitas torrentes provocadas por chuvas sem precedentes abriram profundos sulcos na terra. Podemos passar. Para finalizar, os toltecas, né? Outra grande maré varreu o Egito quando Poseidon submergiu no ano de 9500. Isso foi também temporário, mas no fim a dinastia divina do Egito pôs fim à dinastia divina do Egito, pois a loja dos iniciados transferiu-se suas sedes para outras terras. Estamos falando desse último estágio, né? A quarta subraça turaniana, Turânia, surgiu na costa oriental do continente, ao sul das montanhas habitadas pelos Tlavatlis, e viviam no centro da Atlântida. A oeste e ao sul do setor Tlavat, mas compartilhavam essas terras com os toltecas. Nunca foram dominantes, constituindo-se como colonos, migrando muitos para o leste no período de 800.000 a 200.000 anos atrás. Viviam mais ao sul, ocupando a região onde agora é o Marrocos e a Argélia. Ocupavam as costas leste e oeste do mar da Ásia Central, deslocando-se mais para o leste, atual Índia, China. Uma parte se converteu nos astecas, que conquistaram e substituíram o último grande império dos toltecas. Os toltecas são os maias, né? Maias, incas. Desenvolveram-se um sistema feudal com brutalidade e crueldade, fomentando guerras contra si próprios e contra os toltecas, que sempre o superavam pelo número ser maior. Para compensar essa desigualdade numérica, né, a estrutura familiar foi destruída, a poligamia instituída, sendo que as crianças foram transformadas como propriedades do Estado, o que aumentou a população, mas que não surtiu efeito, assim como tentaram outros sistemas sociais sem êxito. Os resultados de tal ordem foram de tal ordem que a raça se dissolveu na anarquia e no caos. Os turânios foram a primeira das 4 sub-raças amarelas posteriores. Enfim, os turânios, eles se constituem nos povos da China, né? Principalmente os mongóis. Não é a raça mongólica, são os mongóis. Eles são nômades, né? Mas teve uma exceção da raça turânia que nós vamos falar em seguida. Aí. Surgiu... mas não está aqui. A exceção, eu não sei se eu perdi esse slide, é que ela prosperou na Caldeia, quer dizer, um ramo da Turânia, e que deu origem aos caldeus, aos astrólogos. E aí eles desenvolveram uma civilização muito interessante no sentido de fazer o culto ao sol, né? Que mais tarde resulta na Mesopotâmia. Então, mesmo os turânios, que foi uma raça que não surtiu um grande efeito civilizatório na sua totalidade, teve este braço que fomentou o desenvolvimento cultural que mais tarde teria sido abraçada pelos acadianos, né? Então, podemos passar. Bom, a quinta subraça, semitas originais, surgiu e floresceu na região montanhosa
agora representada pela Escócia, Irlanda e região limítrofe, mantendo sua independência contra os agressivos reinos meridionais, até que depois se expandiu e passou a ser colonizada, porém nômades em sua maioria. Turbulentos e ambiciosos, sempre estava em guerra com vizinhos, especialmente contra os acadianos. Olha, o acadiano é a sub-raça posterior, mas ela já coexistia. Sub-raça subsequente, né? Desenvolveu um império considerável e chegou a possuir a cidade das Portas de Ouro. Mas no final, os acadianos os conquistaram. Durante o período de 800 mil e 200 mil anos, expandiram para o oeste, são os Estados Unidos, e para o leste, até as costas do norte do continente, que hoje são a Europa, a África e a Ásia. Os antigos egípcios e outras nações vizinhas receberam mistura dos semitas, exceto os judeus, que continuam mais puros. Além dessas migrações normais, o Manu dispôs uma imigração especial, o que foi a quinta sub-raça e, portanto, se associou especialmente com o desenvolvimento de manas ou mente. Dela foi escolhido um núcleo do que viria a formar-se a quinta raça raiz. As tribos resultantes da segregação migraram para as costas meridionais do Mar Asiático Central, onde se estabeleceu o primeiro grande reino ariano. Os semitas, apesar de ocuparem o segundo lugar entre as 4 sub-raças amarelas posteriores, além de eram de tez relativamente branca, e sua fala adotaram uma infraestrutura tolteca, porém modificaram-na em língua própria. Podemos passar. Aí a sexta sub-raça acadiana. A acadiana surgiu após a grande catástrofe de 800 mil anos atrás, ao leste da Atlântida, próximo de onde hoje a Sardenha dominou. Olha, a Sardenha já é no Mediterrâneo, né? Então, os acadianos, mas floresceram posteriormente ali no Oriente Médio, né? O Antônio, é interessante que alguns pesquisadores, inclusive tem um documentário no History Channel sobre isso, eles identificaram vestígios de civilização atlântica na Sardenha. Pois é. Então, você vê, a civilização Atlante, ela está distribuída pelo planeta, né? Então, você vai encontrar registros em diferentes locais mesmo, né? Quer dizer, poderá ser encontrado. Agora, de Poseidones, que é o último apogeu dos Atlantes, né? Esse se perdeu no meio do mar do Atlântico Norte, né? Segundo Mahatma Kutumi, ela vai voltar a se levantar e vai abrigar outras raças, né? Sim, isso na sétima, acho que na sétima raça, né? Sexta e sétima. Sexta e sétima. Vai demorar ainda, né? Bom, dominou da Atlântida, lutando contra os semitas e... Deixa eu retomar. Sardenha dominou da Atlântida, lutando contra os semitas em terra e no mar, utilizando-se em ambos os casos consideráveis frotas, né? Eram exímios navegadores. Há uns 100 mil anos venceu os semitas, estabelecendo uma dinastia, governou o país com sabedoria durante muitos séculos. Foi um povo de grande tendência comercial, marinheira e colonizadora, que, disciplinados no cumprimento das leis, viviam em pequenas comunidades e sustentavam uma forma oligárquica de governo, com 2 reis que reinavam numa mesma cidade.
fizeram grandes avanços em astronomia e astrologia. Expandiram-se para o leste, indo para a Arábia e a Pérsia, e também Egito. Etruscos e fenícios primitivos, cartagineses, sumero-acadianos eram desse ramo. Conjectura-se que os atuais bascos também o sejam. Os iniciados há 100 mil anos atrás fundaram, né, Stonehenge, é a parte escandinava da Europa. Ao adotar a infraestrutura tolteca, modificaram a linguagem até produzir a sua própria. Todos os idiomas atlantes eram aglutinativos. A quinta subraça, os descendentes dos semitas e os acadianos, desenvolveram a língua flexiva. A língua aglutinante, ela basicamente são as línguas orientais, indígenas, né? Elas têm uma particularidade, né? As línguas flexivas já são as línguas mais modernas, né? Onde tem na sua composição os fonemas, né? Que os fonemas ele não tem uma representação semântica, né? É a aglutinação que dá a representação semântica. E a flexível, ela tem tempo, né? Enfim, isso é uma questão linguística, não sei se tem alguém que tem estudado línguas aqui, né? Mas os acadianos que determinam esta linguagem flexiva, né? A sétima subraça atlântica é a mongólica. Parece ter sido a única que não teve contato com o continente mãe, com a Atlântida, né? Pelo menos na sua origem, tendo surgido nas planícies da Tartária, na Sibéria Oriental, e descendente da Turânia. Então, a Turânia que deu origem ao chinês, né? Deu origem também a essa raça mongólica, né? Multiplicou-se em excesso, o que se confirma pela população do Oriente, né? Eram povos nômades mais evoluídos do que os antepassados, que é os turânios, né? Cultuando a religiosidade, adotando um sistema com um poder soberano, com um governante territorial e como sumo sacerdote. As tribos mongóis expandiram-se desde o norte da Ásia pela América, atravessando o Estreito de Bering, tendo deixado vestígios em algumas tribos de índios norte-americanas. Os húngaros são frutos dessa subraça, misturados por sangue ariano, enquanto os malaios são outros derivados com miscigenação e outras variantes das subraças lemurianas. A mongólica é a última subraça atlântica, sendo os japoneses a mais atual expressão. Tem vários errinhos em português que eu fiz isso daqui a toque de caixa. E isso é um resumo do resumo do resumo da literatura que tem disponível, né? Eu pensei aquilo que eu achei que fosse mais interessante de ser apresentado. Mas tem muita história, muito até romanceada sobre essa questão, né? Com participantes, almas humanas, né? Que são conhecidas pelo nosso universo teosófico, né? Representando papéis nessas diferentes situações do desenvolvimento da raça, né? Não sei se tem mais alguma. Eu acho que terminou. Bom, o intuito foi apresentar, quer dizer, esta epopeia, né, de desenvolvimento da natureza humana, que nos legou, quer dizer, esse conhecimento
que nós temos hoje, né? Ela desenvolveu muito o aspecto emocional, onde possibilitou a percepção extrasensorial. Esse foi o grande diferencial dos Atlantes, né? Eles tinham uma comunhão muito mais efetiva com esse universo transcendente e, portanto, tinha uma pureza de percepção que nós perdemos isso através do desenvolvimento do nosso intelecto, que marca a característica do ariano, né? É o ariano questionador, contundente, em sua análise. Até mais, Marcos. Obrigado. Viu? Em sua análise questionadora e até desafiadora, né? Desse universo mais místico, né? Mas, de qualquer forma, é uma referência que nós temos que enaltecer como importante na nossa trajetória, né? Não faz deles inferiores, mas simplesmente diferentes. Nós não podemos nos considerar superiores aos nossos pais e, por consequência, aos nossos avós, aos nossos bisavós, aos nossos tataravós e todos aqueles que nos antecederam na trajetória do desenvolvimento humano, né? E simplesmente foram estágios de desenvolvimento e se encaixa dentro desta retrospectiva de importância esses antepassados que vão muito mais além e se constituíram nas sub-raças e mesmo raças raízes anteriores, né? Então, essa mensagem, eu acho que mais do que esse conhecimento factual de períodos, de nomes, de raças, que isso não tem muita importância, né? O importante é nós termos essa noção de que tudo são expressões da divindade no sentido de fazermos mais conscientes nessa grande jornada da vida.